Hoje a nossa videoaula é desse coletezinho que você pode estar utilizando sobre as suas roupas do dia a dia ou até mesmo como saída de praia para o verão que está se aproximando. Eu escolhi para fazer essa peça um dos fios mais tradicionais da Círculo, que é o fio Anne. Você vai precisar de 2 novelos do fio Anne, tá? Para fazer algo proporcional ao meu. Esse aqui é o que sobrou do segundo novelo, como você pode ver, sobra bastante ainda. A cor que eu escolhi, essa cor amarela, é o número 1289. Vou utilizar também a agulha de 2 milímetros, uma tesourinha de arremate e marcadores de ponta. Essa peça tem 4 etapas. A parte do corpo, nós vamos iniciar essa peça mais ou menos da altura do quadril para cima. Essa vai ser a primeira etapa. A segunda etapa vai ser a definição de cavas e decotes. A terceira etapa já é aqui na parte de baixo, onde a gente vai trabalhar com o tradicional ponto abacaxi. E a quarta e última etapa é o acabamento de toda a peça. Vou dividir essa aula em 2 vídeos. O primeiro vídeo, que é o que a gente vai fazer hoje, nós vamos aprender a fazer a primeira e a segunda etapa. E no próximo vídeo a gente faz a terceira e a quarta, que é o acabamento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço, por favor, inscreva-se, tá, pessoal? É só clicar nesse botãozinho vermelho escrito subscrever e fazer parte aqui dos seguidores do canal Crochê Bia Ferreira. Vamos começar. Eu tô aqui com a primeira etapa do nosso trabalho. Essa etapa aqui que nós vamos construir agora. Eu quero que vocês observem a tabela que está aparecendo na sua tela com a quantidade de corrente inicial que eu indico para cada tamanho, para quem for utilizar o mesmo material que eu, fio Anne e agulha de 2 milímetros, tá? Para quem quiser usar outro material, eu sugiro que você faça por suas medidas. E até mesmo você que quer fazer usando o mesmo material que eu, se quiser seguir por suas medidas, é até mais viável do que seguir aí a minha tabela, tendo em vista que muitas vezes a pressão do ponto das pessoas já dá uma diferença de tamanho, mesmo usando o mesmo material, tá? Então, observem isso, ok? O que vocês vão fazer, caso vocês queiram efetuar a peça por suas medidas? É necessário que você tire a medida da circunferência do seu busto, tá? Você vai medir o seu busto e vai fazer as correntes iniciais que alcance essa medida. É necessário que essas correntes iniciais sejam múltiplas de 20 mais 6. Muitas pessoas ainda se perdem nessa questão de 20. Bia, o que seria múltiplo de 20? Como é que é essa história de mais 6? Múltiplo de 20 é qualquer número que dividido por 20 não sobra resto, tá? Para ficar mais simples, você pode fazer de 20 em 20. Faz 20 correntes, depois mais 20, depois mais 20, depois mais 20. E quando você alcançar a medida do busto, a sua medida, a medida que você quer para a sua peça, aí você adiciona mais 6. Por exemplo, se você precisou de 100 correntes, 100 é um múltiplo de 20. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 é igual a 100. Se você precisou de 100 correntes para atingir o seu busto, agora você soma mais 6 e você vai fazer um total de 106 correntes, ok? Aqui, pessoal, eu vou fazer apenas uma amostra do nosso ponto, do ponto que a gente vai iniciar o trabalho. É um ponto super simples, então não vai ter erro. Depois que você tiver feito a quantidade de correntes que você precisa para o seu trabalho, você vai pular as 4 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. 1, 2, 3, 4. E na quinta corrente você vai fazer um ponto alto. Como essas 4 correntes que você pulou já vão formar um ponto alto, você tem aqui para iniciar a carreira 2 pontos altos, um em cada ponto. Vamos fazer 2 correntes e vamos pular 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto você vai fazer um leque e o nosso leque é feito da seguinte forma. Nós vamos colocar no mesmo ponto 2 pontos altos, aqui eu já fiz 1. 2 pontos altos no mesmo ponto, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2. Observa aqui dos 2 pontos altos iniciais pro leque, nós fizemos 2 correntes de separação. Só que a partir de agora a gente vai fazer uma corrente só de separação. Então a gente faz uma corrente de separação, pula 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto agora a gente faz um V da seguinte forma: um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui a gente tem um leque, um V. Vamos fazer uma corrente de separação,
Vamos pular 4 pontos da base. No quinto ponto, a gente repete o leque. 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. A gente faz uma correntinha de separação, sempre pulando 4 pontos da base, e no quinto agora é a vez de a gente fazer o V. Observe que nós estamos alternando entre V e leque, sempre com uma corrente de separação entre um e outro e sempre pulando 4 pontos da base, fazendo ou V ou leque no quinto ponto. E a gente vai seguir assim até o fim da carreira, tá? Até terminar as correntinhas que a gente precisa para o nosso trabalho. Quando tiver faltando 6 correntinhas para o final, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho. Restam apenas 6 correntes da base e a gente vai encerrar da maneira que a gente começou. Então aqui eu fiz o leque, vou fazer 2 correntes. Lembrando que nós fizemos 2 correntes aqui no início. Vou pular 4 pontos da base. No quinto eu faço um ponto alto. E no sexto eu faço outro ponto alto. Esse aqui, pessoal, é o ponto da primeira etapa da nossa peça. Apenas isso aqui. O que nós vamos fazer nas próximas carreiras é repetir. Simplesmente repetir, 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 repetir. Aqui eu vou fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vou virar o trabalho. E sobre o ponto alto seguinte eu tenho um ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontos altos em cima, 2 pontos altos embaixo. Tenho 2 correntes aqui, então eu vou fazer 2 correntes. Sobre o leque eu faço outro leque. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos dentro do leque. Aqui eu tenho outra correntinha, então eu faço mais uma correntinha. Dentro do V eu faço um V, um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. Simplesmente estou repetindo nessa segunda carreira o que eu fiz na primeira. E eu vou repetir na terceira, vou repetir na quarta, vou repetir na quinta, vou repetir até eu atingir o tamanho que eu quero para minha peça. Eu vou mostrar agora para vocês essa minha primeira etapa já concluída, para vocês verem, tá? Pronto, pessoal, aqui está a minha primeira etapa. Aqui, como você pode ver, eu arrematei o fio, mas você não precisa arrematar. Eu fiz isso apenas para poder manusear melhor agora na hora de mostrar para vocês essa primeira etapa, mas não precisa arrematar o fio, tá? Você pode continuar o trabalho de onde você parou. Tá aparecendo na sua tela uma tabela com a medida em centímetro que eu estou sugerindo para a altura da sua primeira etapa, tá? A minha primeira etapa, ela tem 21 centímetros de altura. Lógico que quando a gente coloca no corpo, vai pesar e vai esticar um pouco. Então, no corpo vai ficar um pouco maior do que isso, tá? 21 centímetros de altura. Essa parte aqui, onde a gente fez as correntes iniciais, ela vai dar mais ou menos no início do quadril, mais abaixo da cintura, tá? Já mais pro início do quadril. E aqui é onde eu vou começar a abrir a cava do braço. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês o ponto mais aproximado, pra vocês verem que o que a gente fez aqui foi só repetir os pontos, tá? Leques e V's, tudo repetido, ok? Por isso aquela amostra foi o suficiente, bem facinho de fazer. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai marcar os 2 pontos onde nós vamos abrir as cavas do braço. Eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz para poder fazer a demarcação das cavas do braço da minha peça. E eu quero que você repita no seu. Essa demonstração ela vai servir para que você esteja fazendo qualquer material, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou contar, eu vou ter como referência aqui essas linhas onde foram feitas o ponto em V, tá? Esquece leque, apenas os pontos em V. Eu vou contar, você também aí vai contar quantas vezes essas linhas com ponto em V aparecem, ok? No meu caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vezes. Eu tenho 17 linhas com pontos em V. Você conta aí quantas linhas você tem. Como eu preciso de dois pontos para ser a cava do braço, então eu vou subtrair desse valor que eu encontrei as 2 cavas. 17 menos 2 igual a 15. Ok. Faça a mesma coisa você e vai anotando o seu cálculo.
Esse valor que eu encontrei, no meu caso 15, eu vou dividir por 2, que no caso seria a frente e as costas. 15 dividido por 2, pessoal, não dá um número inteiro, ele dá um número fracionado, no caso 7,5. Então, como eu não tenho como trabalhar com números fracionados na hora de dividir, o que eu vou fazer? Eu tenho duas partes de 7,5. Uma eu vou arredondar para cima, a outra eu vou arredondar para baixo. A que eu vou arredondar para baixo, que vai ficar com 7, vai ser as costas. E a que eu vou arredondar para cima, que vai ficar com 8, vai ser a frente, tá? Então, nas costas eu tenho 7, na frente eu tenho 8. Você faça a mesma coisa aí. Como na frente vai ser aberto, eu vou dividir esse 8 por 2 novamente. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, o meu resultado aqui que eu preciso para iniciar é 4. Eu venho aqui em um dos lados do meu trabalho e vou contar 4 linhas de V, tá? 1, 2, 3, 4. 4. Eu venho no quinto logo depois e vou colocar um marcador. Esse ponto aqui que eu estou marcando é o ponto da cava do braço, ou seja, aquele pontinho que eu eliminei anteriormente, logo no início do nosso cálculo. Aí eu venho para outra ponta e faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a parte da frente. Eu venho no quinto, que vai ser a cava do braço, e coloco outro marcador. Então aqui eu tenho 4, olhem só, 4 filas de vez, 4 filas de vez, 8, são 8 para frente. E aqui, contando apenas os que estão entre um marcador e outro, sem contar as do marcador, porque essa a gente já tirou do cálculo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para vocês entenderem que meu cálculo foi esse aqui e deu certinho, ok, pessoal? Então é só você repetir o cálculo que eu fiz, levando em consideração os seus números, ok? Então agora que eu já marquei as cavas do nosso braço, a gente vai voltar com o fio do mesmo ponto que a gente parou. Por enquanto, pessoal, nós vamos seguir reto nessa parte de fora. Então nós vamos apenas aqui repetir o nosso ponto, o ponto da primeira etapa. Fiz aqui 3 correntes para subir. Fiz um ponto alto, 2 correntes de separação. Vou fazer aqui leque dentro de leque e vou trabalhar repetindo os pontos da base até eu chegar aqui próximo do primeiro marcador. Aí a gente volta para mostrar para vocês como a gente vai trabalhar aqui. Chegamos aqui, pessoal, no ponto que antecede aqui, onde a gente colocou o marcador. Estou aqui no último leque. Vou fazer uma correntinha e, como eu preciso de um ponto alongado para poder começar a abrir uma cava, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Um ponto alto duplo que eu vou fazer dentro do V onde está o marcador. Olha só. Vou subir fazendo 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Vou virar o trabalho. Dentro do V, que é o primeiro ponto dessa nossa carreira, eu vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vou voltar a trabalhar os pontos que a gente fez na carreira anterior. V sobre V, leque sobre leque, tá? Olhem só, fiz V sobre V, agora vou fazer leque sobre leque. Observem como vai ficando aqui, na lateral ela vai abrindo, vai formando, ganhando aquele aspecto diagonal. E eu vou seguir fazendo os nossos pontos até chegar aqui. Chegando aqui eu vou voltar. Quando eu estiver próximo dessa cava aqui de novo, no último leque da carreira, aí a gente volta para mostrar mais uma vez como a gente vai fazer esses pontos, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, cheguei aqui no último leque dessa carreira, olhem só. Na base aqui a gente só tem o V e aqui aquele encerramento. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um encerramento igual esse aqui. Então, a gente vai fazer, depois do leque, uma correntinha. Dentro do V, a gente vai fazer um ponto alto. E para encerrar, a gente vai fazer um ponto alto duplo no ponto alto da carreira de baixo. Naquele ponto alto que está no finalzinho da carreira, como você pode ver. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto duplo. Olha só. Vamos fazer mais uma carreira. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos virar o trabalho. Dentro do primeiro ponto, que no caso aqui é o leque, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente. E aqui eu volto a fazer os pontos V sobre V e leque sobre leque até o fim da carreira.
Chegando lá no fim da carreira, eu volto quando a gente estiver aqui próximo à cava novamente, ok, pessoal? Vamos lá. Cheguei aqui no último ponto leque, vou fazer encerramento igual eu fiz aqui. Observe que aqui eu tenho aqui na base o ponto em V e o encerramento. Eu já vou fazer o encerramento, já vou eliminar esse ponto em V aqui. Vou fazer uma corrente, dentro do ponto em V eu faço um ponto alto. E pegando o ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto duplo. Pessoal, a minha peça, eu vou parar de abrir a cava aqui. Eu já não vou mais abrir a cava. Minha cava vai ficar desse tamanho. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu vou contar aqui a primeira carreira a partir do momento em que eu coloquei o marcador, tá? Aqui, essa carreira aqui onde está o marcador, eu vou contar a partir dessa. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu fiz 5 carreiras com a diminuição no fim delas, para poder fazer a abertura da cava, tá? 5 carreiras. Essas 5 carreiras estão levando 6 centímetros. Olhem só, eu estou medindo apenas essas 5 carreiras e elas estão me dando 6 centímetros de altura. A tabela que está aparecendo na sua tela é uma sugestão de tamanho para essa etapa aqui, para a sua peça, tá? Você veja aí o tamanho que você está fazendo e veja a minha sugestão em centímetros de por quanto você vai continuar diminuindo. A diferença de uma e outra é bem pouquíssima mesmo, tá? Mas eu quero também que vocês levem em consideração outra coisa. Como eu disse, é uma sugestão, a última palavra é de vocês. Então, sempre experimentem e tirem suas próprias conclusões. Então, se você precisar fazer mais carreiras diminuindo, então você continua aqui o trabalho subindo da mesma maneira que a gente subiu as carreiras anteriores. Se você não lembrar, é só voltar um pouquinho o vídeo e assistir as suas últimas carreiras, tá? Então você continue fazendo a mesma coisa. Agora, se você já for encerrar também, se você achar que tá bom, no momento em que você achar que tá bom de fazer essa curva, a gente volta a subir o trabalho reto. E como que a gente vai subir o trabalho reto? Vou mostrar agora pra vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Venho para o próximo ponto e vou fazer outro ponto alto. Você deve lembrar que na primeira etapa do trabalho a gente sempre iniciava e encerrava a carreira com um par de pontos altos. Aqui, como a gente vai voltar a fazer reto, esse aqui são os pares de pontos altos do início da carreira, tá? Do início dessa carreira. Então a gente vai voltar a trabalhar par de ponto alto sobre par de ponto alto aqui. Entretanto, aqui do lado da cava, a gente só vai fazer uma correntinha. Uma correntinha e a gente volta a trabalhar leque sobre leque, V sobre V, tá? Então, pessoal, essa aqui é a primeira carreira reta que eu estou fazendo depois que eu encerrei a parte da cava, tá? Eu encerrei a parte da cava e vou voltar a trabalhar de forma reta, tanto aqui que eu venho reto desde o início, quanto aqui na cava que eu estava fazendo o trabalho na diagonal. Agora eu vou voltar a trabalhar reto. Então eu vou fazer a minha aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês sobre essa questão, tá, do tamanho, para não restar dúvidas, ok? Aqui eu vou continuar fazendo 2 correntes para poder fazer o par de ponto alto sobre o par de ponto alto. Terminou isso aqui, eu vou subir e voltar e trabalhando de forma reta no começo e no fim da carreira, ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu fiz um total de, trabalhando reto novamente das 2 partes, 1, 2, 3 carreiras. O que está me dando aqui 4 centímetros, tá? Eu tô com 4 centímetros dessas 3 carreiras. Observe na tabela o tamanho em centímetros que eu indico para cada tamanho, sempre levando em consideração o seu gosto, tá, pessoal? Então, agora o que a gente vai fazer? Observe que aqui a gente sempre seguiu reto. Agora é hora da gente começar a fazer a diminuição desse lado. Aqui, onde a gente já fez a cava e começou a fazer reto, a gente vai continuar reto. Mas aqui, que é a parte da frente do nosso trabalho, a abertura do nosso trabalho, agora a gente vai começar a fazer a pequena cava aqui, que é a cava do decote, desse lado, ok? Então, aqui a gente vai subir com 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo. 3, 4, vamos virar o trabalho. Dentro do leque, nós vamos repetir o leque. Nessa primeira carreira, a gente vai fazer a diminuição apenas nesses 2 pontos aqui. A gente vai fazer aqui o leque sobre leque,
V sobre V, então a gente segue aqui até o final, que você já conhece, que a gente vai seguir reto, e na volta a gente explica novamente essa questão aqui do decote, tá? Vamos lá. Pessoal, já tô voltando aqui para a parte da abertura da nossa peça. Estou aqui no último V da carreira, aqui na base eu tenho o leque e o encerramento. E eu vou encerrar, pessoal, da mesma maneira que eu encerrava aqui na cava, tá? Na cava do braço. Então eu vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto sobre o leque e vou fazer um ponto alto duplo pegando o ponto alto duplo da carreira anterior. 2, 3. Vou subir da mesma maneira que eu subia desse lado. Fazia 4 correntes, 3, 4, virava o trabalho. Sobre o primeiro ponto eu fazia um ponto alto, fazia uma correntinha e voltava a trabalhar os pontos novamente. Ok, pessoal? Pessoal, e por quantas carreiras vocês irão fazer isso? Eu não vou dar sugestão para vocês de por quantas carreiras vocês vão fazer essa diminuição, tá? Mas eu quero explicar uma coisinha aqui para vocês. Olhem só, deixa eu terminar logo essa carreira aqui para eu poder explicar. Olha só, cheguei aqui no final da carreira e o que eu quero explicar para vocês aqui. Depois que a gente fizer essa etapa aqui, pessoal, da abertura do decote, nós vamos seguir reto novamente, fazendo a alcinha da nossa peça, a alcinha que vai até o ombro. Só que a espessura, a largura dessa alcinha, quem vai determinar é você. Então você vai fazer essa diminuição aqui até você alcançar a altura que você quer. No meu caso, eu quero essa espessura bem aqui, ó, para minha peça. Onde tem esse V até aqui o início. Essa espessura aqui é o que eu quero para minha peça. Então eu vou diminuir até que só reste esses pontos aqui. Eu quero que você faça a mesma coisa, levando em consideração o que você prefere, tá? Se você quer uma alcinha mais grossa, então você para no momento que você achar que tá bom para seguir reto novamente. Se você quiser uma alcinha mais fina, então você vai fazendo até você estiver alcançado apenas a espessura que você quer para sua alça, tá? Então eu vou seguir aqui fazendo as diminuições até que reste apenas essa parte aqui do trabalho, que é o que eu acho suficiente para minha peça, tá? Aí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, olhem só como tá o meu trabalho. Aqui eu cheguei onde eu quero. Essa aqui foi a minha última carreira com curva, já resta aqui apenas o leque. Eu cheguei onde eu quero e para vocês terem como referência, apenas como eu disse, vocês vão fazer até vocês atingirem a espessura que vocês querem para a alça da sua peça. Então, eu não vou fazer tabela sugerindo isso, mas para vocês terem como referência o meu trabalho, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no total, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar o decote, tá? Então agora que eu já atingi o tamanho que eu quero para minha alça, eu vou seguir fazendo apenas ela. Olhem só, vou fazer aqui a primeira carreirinha só para não restar dúvida. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, vou virar o trabalho. Um ponto alto no ponto alto seguinte, como eu tô do lado da cava, é apenas uma correntinha de separação. Vou fazer aqui o leque sobre leque. Olha só, vou fazer uma correntinha. Aqui eu tenho a finalização da carreira anterior, então eu venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E no ponto alto duplo eu faço outro ponto alto, para que eu continue iniciando e encerrando a carreira com pares de pontos altos, ok? Agora é só subir e fazer a mesma coisa, tá? Repetir, 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 não vai ter mais diminuição, você vai seguir reto dos dois lados. E você vai fazer isso aqui até você atingir a altura do seu ombro. Eu não dei referências aqui, sugestões de quantidade em centímetros que você vai fazer esse decote, porém eu vou dar a minha sugestão de altura para a cava inteira, desde o ponto onde eu coloquei o marcador até a altura do ombro, tá? Então o que você vai fazer? Eu vou colocar aqui a fita métrica nessa carreira, na primeira carreira que eu comecei a fazer a diminuição aqui para a cava do braço. Olhem só.
E agora eu vou observar a tabela que está aparecendo aí na sua tela, com o tamanho em centímetros que eu vou seguir fazendo a alça, tá? Então eu vou seguir fazendo a alça até eu atingir o tamanho que tá aí, ok, pessoal? Agora a gente vai trabalhar só a alça até a gente atingir o tamanho que tá aí na minha sugestão. Ou você pode fazer um pouco mais curto, se você preferir, ou você pode fazer mais longo também. É uma escolha sua, tá? Então vamos lá até a gente alcançar o tamanho que a gente precisa para alcançar o ombro. Pronto, pessoal, olhem só, aqui já dá para ver mais nitidamente a faixa, que vai ser a alça da minha peça. Aqui eu já arrematei o fio porque eu já atingi a altura do meu ombro. Vou mostrar para vocês aqui o tamanho que ficou. Lembrando, vou medir desde a primeira carreira, onde eu comecei a fazer a cava do braço. Aqui tá dando 27 centímetros, 26 centímetros e meio, na verdade. Eu vou considerar 27 centímetros. Lembrando que no corpo, a peça pesa e acaba esticando um pouquinho, tá? Então é sempre bom você estar experimentando, colocando no corpo para ter uma certeza melhor do tamanho que você quer. Agora a gente vai passar pro outro lado para fazer a outra parte igual a essa aqui, exatamente igual a essa aqui. E como nós vamos fazer? Olhem só, nós vamos vir aqui para outra ponta e vamos prender o nosso fio no primeiro ponto alto aqui, tá? No primeiro ponto alto. Então eu venho aqui, olhem só, vou prender o nosso fio, vou fazer 3 correntes que equivalem a um ponto alto, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira de baixo, 2 correntes e volto a trabalhar leque sobre leque, V sobre V, até eu chegar aqui no marcador. E o que eu vou fazer quando eu chegar no marcador? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Pessoal, se você não conseguir fazer apenas acompanhando, olhando aqui o que você fez desse lado, eu sugiro que você volte o vídeo para assistir a partir do momento em que eu comecei a fazer isso aqui. E você vai seguir exatamente a mesma coisa. Lógico que agora você vai levar em consideração a quantidade de carreiras que você fez do primeiro lado, tá? Sempre contando para que você faça exatamente igual do outro lado, ok? E quando você tiver com as duas partes prontas, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só como tá o nosso trabalho. Aqui a gente já fez... as duas partes já estão iguais. Você deve saber que essas partes aqui que a gente fez, pessoal, elas são a parte que cobrem o busto. Agora nós vamos trabalhar a parte das costas. E a parte das costas começa de um marcador ao outro, tá? De um marcador ao outro, a gente vai trabalhar as partes das costas. Eu vou mostrar aqui o início das costas e depois eu vou explicar como vocês vão prosseguir. É super simples, tá? Então eu já venho aqui com o fio amarelo no marcador e vou prender o fio dentro do mesmo V onde está o marcador. Vou fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4, que equivale a um ponto alto. Da mesma maneira que aqui na frente, olhem só, a gente tem um ponto alto duplo. Aqui também a gente fez um ponto alto duplo. Agora a gente vai fazer o leque. Então a gente vem aqui dentro do leque e faz outro leque. E a gente trabalha aqui os pontos, repetindo os pontos da carreira de baixo, até a gente chegar lá no outro marcador. Aí a gente volta, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, tô no último leque antes do ponto onde está o marcador. E para eu encerrar, é só eu observar aqui a carreirinha aqui da parte da frente, como ela foi encerrada, e fazer a mesma coisa. Uma corrente, um ponto alto duplo dentro do ponto onde está o marcador. E agora, para subir para a próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa da segunda carreira. Seguir a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira. Então, aqui eu tenho o quê? 4 correntes, 2, 3, 4. Um ponto alto sobre o leque. Então, eu vou virar aqui o trabalho. E vou fazer um ponto alto sobre o leque. Uma correntinha e o V sobre V. Uma correntinha e o V sobre V. E aí eu sigo até o fim dessa carreira, fazendo V sobre V, leque sobre leque, e encerro da mesma maneira que está encerrada aqui a segunda carreira desse lado.
Ou seja, pessoal, vou abrir aqui para vocês verem com mais detalhe. O que vocês vão fazer aqui na parte das costas é simplesmente repetir o mesmo desenho que você fez aqui na parte da frente, do lado de dentro, do lado das cavas do braço, ok? Seguindo a mesma coisa. Você observou que quando eu iniciei a carreira, eu fiz a mesma coisa que estava aqui. Quando eu fui encerrar essa carreira, eu fiz a mesma coisa que estava aqui na primeira carreira da parte da frente. Quando eu fui subir para a segunda carreira das costas, eu fiz exatamente igual a segunda carreira da parte da frente, aliás, e eu vou fazer a mesma coisa, seguindo carreira por carreira, o que a gente fez aqui na lateral. Aqui, por exemplo, o meu trabalho tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com diminuições, onde a gente fez aqueles pontos altos duplos que ficaram na diagonal abrindo a cava. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, a mesma quantidade de carreira que você fez abrindo a cava na frente, você vai fazer também na parte das costas. Quando eu chegar na mesma quantidade de carreiras que eu fiz na frente, no meu caso 5, quando eu tiver 5 carreiras aqui, dos dois lados desenhando a cava, é hora de eu fazer o quê? É hora de eu seguir reto. E eu vou seguir reto dos dois lados até eu igualar a altura do ombro, tá? Fazendo assim a mesma quantidade de carreira. Pessoal, é só você observar como você iniciou e começou cada carreira, vai seguindo certinho as carreiras e vai fazendo, tá? Vai fazer a parte com diminuição até chegar o momento de você seguir reto novamente. Pronto, pessoal, assim está a parte de cima da nossa peça. Aqui é a parte da frente, essas duas partes mais fininhas aqui são as alças da frente. Aqui a parte de trás e como você pode ver, a parte de trás ela foi construída repetindo o mesmo formato que a gente fez na frente, olha só. Uma espécie de U e a mesma quantidade de carreiras também. Agora eu vou fazer mais uma carreirinha, dessa vez unindo a parte de trás com as partes da frente, ok? Então eu vou vir aqui, pegar a parte de trás, onde o fio não foi arrematado, e vou fazer a união com a parte da frente. Olha só, tô dobrando para poder fazer essa união. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Vou fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui na parte da frente da alcinha e vou vir nesse primeiro ponto da alcinha, colocar a agulha. Olhem só o que eu fiz. Vou laçar o fio e vou puxar, como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo, unindo as duas partes. Agora eu vou vir para esse segundo ponto alto aqui da parte de trás e vou fazer um ponto alto, deixando 2 laçadas na agulha. Deixa eu repetir. Olhem só, 2 laçadas na agulha. E agora eu vou pro ponto alto, pro segundo ponto alto da alcinha. Coloco a agulha, laço e puxo por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, unindo assim o segundo ponto. Aqui eu tenho uma correntinha que separa os 2 pontos altos do leque. Nessa correntinha eu vou fazer um ponto baixo, olhem só. Observe que eu vou trabalhar apenas a alcinha. Um ponto baixo. Aí eu vou voltar para a parte de trás, onde eu tenho o leque, e dentro do leque eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Na correntinha do leque, nosso leque é feito com 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. A correntinha do leque eu vou transformar em um ponto baixo, que eu vou fazer no leque da alcinha. Então eu fiz aqui 2 pontos altos, agora eu vou para cá para trás e vou fazer um ponto baixo. Aí eu volto para frente novamente e completo o leque, fazendo mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 2. Novamente eu transformo essa correntinha aqui em ponto baixo. Venho para frente. Aqui eu tenho V, mas eu vou fazer apenas 2 pontos altos neles, igual a alcinha de trás, tá? Então eu venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, deixando 2 laçadas na agulha. Venho para o ponto alto de trás, laço e puxo por dentro de todas as laçadas. Vou fazer novamente. O segundo ponto alto eu vou fazer aqui na correntinha, deixando 2 laçadas na agulha. Volto para o último ponto alto da alcinha da frente,
e faço o ponto baixíssimo e assim eu encerro a união. Essa partezinha de cima, ela fica com um pequeno relevo. Esse relevo aqui, pessoal, quando a gente for vestir a peça, a gente vai arrematar. Quando a gente for vestir, a gente usa ela como avesso, tá? Trabalha ela pra parte de dentro. Mas a gente só vai virar depois que a gente unir a outra alça também. E você vai fazer essa união da mesma forma do outro lado. Então, você vai dobrar aqui, pegar a outra parte aqui, dobrar pra dentro. Olha só, dobrar pra dentro. E vai fazer essa união do outro lado do mesmo jeito. Eu venho aqui com o fio. Olhem só. Eu venho aqui na correntinha do V. Observe que desse lado, o último ponto foi dentro da correntinha do V. Então, desse lado aqui, eu vou começar também na correntinha do V. A posição é sempre a mesma da alça. Então, aqui eu vou prender o nosso fio amarelo, vou fazer 3 correntes. Vou vir aqui no primeiro ponto alto da alça, da frente da alça, e vou fazer um ponto baixíssimo. Volto, faço no ponto alto, um ponto alto que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Olha só, volto pro ponto alto, tô fazendo um pouquinho mais rápido agora, tá? Na correntinha de separação entre os 2 pontos altos e o leque, eu faço um ponto baixo. Venho pra parte de trás e faço um leque com 2 pontos altos. A correntinha do leque eu transformo em ponto baixo, que eu vou fazer no centro do leque da alcinha da frente. Volto para fazer mais 2 pontos baixos. Novamente eu faço um ponto baixo na alcinha da frente. E aqui eu faço os 2 pontos altos da maneira que você já conhece. Deixo eles pela metade. Vou para a parte da frente e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no último ponto, deixo o ponto alto pela metade com 2 laçadas na agulha, vou para a parte da frente e faço um ponto baixíssimo. E assim eu encerro a união dos ombros, tá? Da nossa peça. Agora eu só vou virar, como eu disse, essa parte aqui ela vai ser a parte avessa. E agora a gente terminou a segunda etapa da nossa peça, nós vamos para a terceira etapa, que é a parte de baixo.